Olá a todos, bem-vindos à TOC, Escolas de Gestão Nacionais no Top Mundial e agora. 5 escolas de gestão portuguesas estão consideradas entre as 50 melhores do mundo, segundo os rankings do Financial Times, que também reconheceu esta semana 4 mestrados de finanças, também de escolas de gestão portuguesas, entre os 55 melhores a nível mundial. Posto isto, a pergunta que se coloca é: e agora? Que salto qualitativo é que as escolas de gestão portuguesas terão que dar para melhorar o seu desempenho face à concorrência internacional? E também de que modo é que o país pode ser promovido, digamos, como destino educativo para atrair talento internacional? E já agora, qual é o papel que as escolas podem ter para, no fundo, reter o talento que forma num país num momento em que fala-se tanto de escassez de talento? Para debater estes temas, temos connosco Filipe Santos, Dean da Católica Lisbon, João Duque, Dean do ISEG, e Pedro Oliveira, Dean da Nova SPE. Pedro Oliveira começava exatamente por si. A Nova, no último ranking, ocupou a 18ª posição. É a melhor a nível das escolas portuguesas e também a melhor alguma vez atingido por uma escola portuguesa. E agora, como é que chegamos ao top 5? Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Gostava de cumprimentar aqui os meus colegas e amigos, que são, por um lado, competidores, mas também são colaboradores. Nós temos programas em conjunto com a Católica e também com o ISEG. Portanto, é um prazer estar aqui com eles. Deixe-me dizer-lhe que no último ranking, na realidade, no ranking que saiu mais recentemente, a nossa posição não era 18ª. Essa era uma ótima posição que aconteceu há pouco tempo, quando saíram rankings da formação de executivos, em que passámos de 22º no mundo para 18º. Mas, na realidade, no ranking do mestrado em finanças, 11ª posição. Estamos na 11ª posição a nível mundial, na 10ª a nível europeu. E, de facto, são posições extraordinárias, não é? É uma situação que nós temos em Portugal que é bastante única. Ou seja, há várias escolas que estão bastante bem posicionadas e isso eu acho que já faz, nós já sentimos isso, de Portugal um destino para a educação de excelência. A razão pela qual nós temos tantos alunos estrangeiros é, sem dúvida, os rankings. Não há dúvida que os candidatos que nos escolhem, que são... Nós temos agora, em alguns programas, por exemplo, nos mestrados, 70% de alunos internacionais que o fazem, que escolhem a nossa escola, e certamente não é diferente no caso dos meus colegas, porque olham para os rankings e veem que há em Portugal uma escola que está muito bem posicionada e, portanto, que é academicamente bastante respeitável e que, ao mesmo tempo, está num país onde é bastante agradável viver e, portanto, certamente é por isso. E nós sabemos que é por isso, porque nós lhes perguntamos, é também por isso, não apenas por isso, que nos escolhem. E, portanto, eu acho que Portugal tem agora uma situação muito interessante, que não é apenas boa em áreas como o futebol, mas tem, por exemplo, na educação, a economia e a gestão, um nicho, porque também é particularmente interessante verificar que isto não acontece nas outras áreas do conhecimento. Não vemos a mesma concentração de escolas bem posicionadas nos rankings, na engenharia, no direito, na medicina, por aí fora. Mesmo que sejam áreas que têm menos tradição de rankings, também é verdade. Mas, portanto, temos aqui, acho eu, um nicho que eu acho que vale a pena discutir. Na realidade, acho que Portugal devia estar, e penso que está orgulhoso daquilo que está a acontecer nas escolas de economia e gestão, e que valeria a pena acarinhar, não é? Porque às vezes as políticas públicas conseguem fazer aquilo que nem é muito bem previsto, que é matar algumas destas coisas. E, portanto, temos que, pelo menos, ser capazes de falar porque é que isto está a acontecer, porque é que as escolas, enfim, que, por exemplo, não são particularmente bem financiadas pelo Estado, não é? 2 destas 3 escolas são públicas, na verdade, são as 3 escolas públicas, sendo que a Católica tem um estatuto especial de ser pública não estatal. E, portanto, é um panorama bastante interessante e que eu acho que vale a pena proteger. Vale a pena pensar como é que nós garantimos que políticas públicas próximas não desmancham isto, mesmo que inadvertidamente. Mais do que isso, eu acho que vale a pena perceber como é que as escolas podem garantir que estas posições são sustentáveis
e certamente ainda conseguem melhorar um bocadinho mais as suas posições. João, eu vou pegar aqui um bocadinho da deixa dada pelo Pedro Oliveira, a questão das políticas públicas não estragarem o que as escolas estão a fazer, ou pelo menos estão a conseguir atingir nos rankings. O que é que então pode ser feito do ponto de vista público? Por exemplo, no turismo falou-se muito na questão da marca Portugal, e realmente acabou por funcionar, temos picos de turistas a chegar a Portugal, e o que é que podemos fazer? Há uma coisa semelhante que podia ser feita na área de educação, promover o país como o destino educativo? Há uma coisa que é muito importante, a meu ver, que é, pelo menos, não intervir de maneira a estragar. O Pedro já falou isto, porque nós, eu acho que este resultado conseguiu-se através daquilo que é a boa competição. Isto é, eu vejo os meus colegas, o que é que eles estão a fazer, quais são os bons exemplos e nós tentamos fazer igual ou melhor, potencialmente melhor. E isso leva e eles, naturalmente, olhando para outros modelos, portanto, nós, ao tentarmos melhorar os produtos que apresentamos, estamos de facto a conseguir algumas coisas e muitas vezes com grande esforço e com dificuldades que, vou-lhe já dar um exemplo, ao nível da contratação, que se tornam quase que impossíveis. Por acaso, aqui eu ainda me queixo ainda um bocadinho mais, porque os meus colegas têm regimes diferentes de contratação das pessoas. Eu tenho um regime que é muito rígido, e que me torna muito difícil a competição no mercado internacional. Não falemos de Portugal, quer dizer, que torna muito difícil que eu hoje, por exemplo, se eu tiver necessidade de contratar um professor auxiliar, um doutorado, com um contrato minimamente estável, um período de 4 ou 5 anos, eu não posso fazê-lo agora. Isto é para começar em setembro. E, portanto, isto significa logo que eu estou fora do mercado, do chamado mercado de trabalho, não é, qualificado, mas não tenho possibilidade de lhe dar uma remuneração adequada, competitiva no mercado internacional, se não arranjar um parceiro externo e com ele contratualizar uma compensação adicional, etc., porque eu não tenho liberdade para criar um contrato discricionário dentro do regime de contratação pública que estou obrigado a obedecer. E, portanto, eu, se olhar para a universidade como um centro de atração de talento, é retido mais tempo, que são os docentes, os investigadores, outros menos tempo, que são os alunos. Todos nós competimos por isso, por talento. De facto, nós somos centros de talento, queremos ser centros de talento, e para, pelo menos, reter aqueles que depois permitem atrair outros, nós são os estudantes, que nós queremos talentosos, temos muita dificuldade. E, portanto, dar alguma liberdade, dar algum espaço de ação naquilo que é, nomeadamente, a contratação do recurso que é o vital, porque é o talento, é fundamental. Portanto, se não nos derem instrumentos para podermos estar no mercado, quase que nos arriscamos a fazer aqui uns flashes muito bonitos e depois não temos capacidade de aguentar aquilo que são estas posições. Porque chegar aqui é difícil, é extraordinariamente difícil. E depois manter, ou subir, melhorar, ainda é mais difícil. Quanto mais se sobe, mais difícil é. Porque estamos num mercado em que o funding e a capacidade e a flexibilidade para contratuar e remunerar o talento é fundamental. E atenção, às vezes a remuneração não passa só pelo contrato, etc., mas pelas condições que se estão a dar às pessoas. E, portanto, se eu tiver quadros muito rígidos, estou condenado a não ter sucesso. Portanto, o que eu peço àquilo que são, primeiro, as políticas públicas é, primeiro, coragem para discriminar. Isto é, já foi aqui referido, nem todos têm o sucesso que as escolas de gestão neste momento estão a ter. As escolas de gestão têm ainda por cima têm sucesso, mas têm uma outra característica, que elas estão mesmo expostas, não é? Não é um ranking subjetivo. São entidades que fazem avaliações que são independentes, completamente independentes de nós, não dependem de nós, não dependem de nenhum de nós para sobreviver, não há aqui publicidades, não é? Podíamos dizer, pois nós fazemos publicidade no Financial Times a ponto de, se fôssemos excluídos, nós retirávamos a publicidade ao Financial Times e o Financial Times ia sentir. Não há nada disso. Para eles vale zero. Não é? Vale como uma peça de análise de informação que eles acham que é relevante por lá. Portanto, e isso dá ainda mais valor à apreciação que eles fazem, apesar dos critérios, dos rankings terem sido todos discutíveis. E eu reforço estas ideias de que se nós não tivermos instrumentos para podermos estar
aí é difícil estarmos sistematicamente, não é, e a competir nesse mercado, que é um mercado extremamente difícil. O mercado do talento, aliás, nós sabemos que Portugal, um dos problemas que tem é não conseguir reter todos aqueles que são os nossos estudantes. Já vamos a essa. Mercado, não é? Mas antes queria tentar perceber junto do Filipe Santos se estas dificuldades que o João Duque acabou de referir, de algum constrangimento burocrático e até dado o estatuto especial que a Católica tem, se sente também isso na altura de, no fundo, ir buscar o talento, neste caso docente, que precisa, porque imagino que também seja um dos fatores da atração dos alunos ter professores que eles consideram, não é, no fundo. Exatamente. Não, eu acho que há situações que são específicas, no caso da Católica, que é uma universidade pública não estatal, e no caso das universidades que passaram fundação, eu acho que há maior flexibilidade de contratação e de ir buscar o talento. As escolas que estão, digamos, na esfera da administração pública e da gestão pública têm essa dificuldade. E isso são aspectos importantes porque este sucesso das escolas de gestão não é de agora, vem de investimentos históricos que foram feitos. Por exemplo, no caso da Católica, desde 2007, que nós estamos, no fundo, temos a Triple Crown, que é a acreditação internacional, e que estamos no ranking dos Financial Times. É um investimento que foi feito desde há 16 anos e que começa por várias fases. Contratação de professores internacionais, porque um aluno estrangeiro, um alemão ou italiano, não pode vir para uma escola portuguesa e ter só professores portugueses, porque dizem, mas que raio de experiência internacional é esta? Não pode ser. Portanto, contratação de talento internacional, como falavam os meus colegas, e reter esses professores que são dos melhores do mundo nas suas áreas de investigação. Depois começar a expor a escola ao mercado internacional, ir a feiras internacionais, como vão as empresas exportadoras que vão às feiras do calçado em Milão. Nós vamos às feiras da educação na Alemanha, na Itália, no Reino Unido, em Paris. Portanto, no fundo, é um processo de exportação. O que às vezes as pessoas não percebem é o que nós vamos fazer é exportar serviços. Há quem exporte produtos, nós exportamos serviços que são serviços altamente qualificados e que têm a vantagem de que a pessoa que recebe o serviço tem que se deslocar a Portugal e viver cá durante 2 anos. Não só nos paga um serviço de educação de excelência, como está a pagar custos de vida, está a conhecer o país, está a aprender a língua, está, no fundo, quando volta, fica a conhecer Portugal. E, portanto, no fundo, exportamos um serviço qualificado, de alto valor acrescentado, onde o cliente se desloca. Portanto, na linha que nós precisamos em Portugal de aumentar o valor acrescentado do nosso setor de turismo, apostar em certos nichos, turismo médico, turismo de educação, turismo, portanto, isso é fundamental para, no fundo, para o país evoluir. Portanto, no fundo, a mensagem é uma estratégia que tem que vir de trás e que tem que ser consistente ao longo de vários anos. Começa com a contratação de professores internacionais, a abertura à escola, estes processos de avaliação, melhoria das práticas de rigor e de ensino e de investigação. Esse é um aspecto. Depois começar a atrair os alunos e depois a diversidade. Cria-se um ciclo virtuoso, onde as escolas ficam mais internacionais. Quem chega tem boa experiência, ou ter boa experiência quando regressa passa a palavra, porque isto não é muito com base em marketing digital. Nós fazemos algum marketing, obviamente, mas o que importa é que o aluno tenha uma boa experiência. Quando termina, fala bem da escola, fala bem da experiência que teve. Quando regressa nas suas escolas e nos seus amigos fala bem, para o ano temos mais. Portanto, nós começamos com 5 alunos internacionais, depois eram 10, depois eram 20, depois eram 40, depois eram 80, depois eram 160, depois eram 300. Ou seja, se duplicarmos o número de alunos internacionais, podemos começar com 5 e em 10 anos, pela lei do exponencial, temos 500 ou 600 alunos internacionais, que é o que temos hoje em dia. E, portanto, este é um caminho de consistência que tem que ser feito. A flexibilidade administrativa e de gestão é fundamental, porque há casos diferentes, há programas que são premium, tem que ter se calhar um preço mais alto, até porque esse preço mais alto sinaliza a sua qualidade perante o mercado europeu. Portanto, a ideia de que a educação tem que ter um preço base e tem que ser igual para todos, também acaba por ser disparatada. Portanto, temos o que estamos a criar é um produto de excelência que temos que posicionar no mercado num certo segmento, em certos países, com um certo posicionamento de preço, de marketing, de diferenciação. Ainda bem que falou dos países. O facto de Portugal, de falarmos português, esse fator língua é vantajoso ou limita-nos na nossa estratégia de internacionalização só a países de... Acho que as escolas como a Nova, a Católica e eventualmente também o ISEC tiveram que rapidamente perceber que na área de economia e gestão ou assumimos
a língua inglesa como a língua dominante na nossa escola, ou estaremos fechados ao mercado lusófono, e o mercado lusófono tem muitas limitações. Nós claramente, na Católica, temos claramente o mercado europeu, é o nosso core. 90% de alunos estrangeiros vêm do mercado europeu, e o inglês é a língua que nós... A língua franca. A língua franca na escola, no dia-a-dia, entre os professores, com os alunos, o mais possível. Na licenciatura, às vezes no primeiro ano, temos um programa que é o Programa Nacional, para os alunos que ainda não têm um conforto total com o inglês, mas a partir daí, e no mestrado, é completamente em inglês, nem sequer há questão. E, portanto, a língua, o facto de os portugueses estarem confortáveis com o inglês é uma vantagem ao abrirmos a escola ao mercado europeu e ao mercado mundial. Eu acho que há outros países, eventualmente na Itália e na França, que têm mais dificuldade a dar esse salto, porque ainda são muito, como são países maiores, têm um maior foco na sua língua, se calhar dobram os filmes e a televisão, e portanto os alunos têm uma pronúncia muito fraca, os alunos locais têm uma pronúncia muito fraca em inglês, têm mais dificuldade a dar o salto, e portanto aí é mais difícil. Nós temos essa vantagem, temos escolas e um país mais aberto à língua inglesa, e isso no mercado do ensino em economia e gestão e no mercado da investigação internacional é fundamental. Pedro, esta atração, ou melhor, esta internacionalização das escolas passa por atrair alunos ou docentes internacionais para virem para Portugal, ou também por eventualmente abrir campos ou iniciativas no mercado externo? Eu pergunto isto porque a nova universidade abriu um campus no Cairo, vai avançar com 5 licenciaturas, o que algumas da nova ESPE, portanto é também uma forma da nova ESPE dar... pôr uma bandeira, vá lá, noutro mercado? Sem dúvida, é uma das formas, mas há várias, não é? Desde logo, como referiu e bem, o nosso corpo docente. Nós este ano vamos contratar 20 professores que chegam em setembro, 19 são estrangeiros, há apenas um português e mesmo esse tem uma carreira internacional. Tem em comum a parte da internacional, a parte do foco na investigação e... Dito isto, de facto, 1 em 20 mostra o nível de internacionalização. Mesmo que nós quiséssemos fazer coisas em português, hoje já não conseguimos, porque temos a maioria dos nossos professores já só falam inglês, ou então falam português social, aqueles que estão cá há mais tempo. Depois os alunos, de facto, as escolas, a nossa escola tem tido tanto sucesso que hoje temos no nosso campus 92 nacionalidades diferentes. Certamente, como o Filipe também referiu, uma grande maioria de alunos europeus, com preponderância para alemães, para italianos, para belgas, franceses, mas depois um pouco de tudo e também muitos de fora da Europa. Portanto, de facto, os alunos são muito internacionais e isso é extraordinário, porque eu acho que isso permite-nos, é isso que nos permite também aumentar a qualidade da escola. A escola é difícil ser aluno da escola, porque a escola é muito competitiva, no sentido em que temos um número limitado de vagas, temos muitos mais candidatos e, portanto, realmente só os melhores é que entram. Nós não queremos que nenhum português fique de fora, nenhum português que tenha qualidade académica para estar na nova. E por isso uma dimensão importante da nossa atividade é garantir que de facto os portugueses continuam a entrar. Uma das coisas que nós fizemos foi criar bolsas para alunos que possam ter mais necessidades e que tenham qualidade académica para poder estudar na nova e, portanto, queremos mesmo que ninguém fique de fora. Este ano vamos dar 2 milhões de euros em bolsas para alunos portugueses, para garantir que os bons também entram. E isto são cerca de 400 bolsas de diferentes tipos, algumas são de continuidade, aqueles alunos que estão na licenciatura e passam para os mestrados, mas isto é um ponto muito importante. Uma parte importante das nossas receitas, este ano pelo menos 2 milhões, estamos disponíveis para aumentar isso se houver bons candidatos, vão ser investidos para atrair os melhores portugueses. Depois, não é só isso a internacionalização, como referiu e bem, muitas das nossas atividades já são no exterior. Na formação de executivos temos um conjunto muito interessante de atividades, por exemplo, a decorrer em países aí que falam português, como o Brasil,
Mas não só no Brasil, já temos alguns programas a ser oferecidos noutras partes da Europa, já temos programas para alta liderança em que os participantes são todos internacionais. Temos um programa, por exemplo, com a KPMG, em que os líderes desta empresa, um pouco por todo o mundo, vêm fazer o programa à nova. E depois temos a iniciativa, por exemplo, como a que referiu, de criar um campus no Cairo. É uma experiência nova. Vamos começar agora com uma licenciatura em gestão, que está a ter agora o ano zero. É mais uma das iniciativas, se pensarmos apenas no ensino. Uma parte importante da nossa atividade é também a investigação, e essa, por natureza, é muito internacional. Mas se pensarmos naquilo que é agora algumas das prioridades para o mandato que estou a iniciar, elas passam por aumentar a internacionalização. Uma das grandes prioridades é fazer algumas parcerias com parceiros estratégicos em várias partes do mundo para nos ajudarem, por exemplo, a distribuir alguns programas noutros países. Estamos a fazer parcerias com escolas nos Estados Unidos, escolas líderes nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Por exemplo, a formação de executivos já tem uma atividade muito significativa no Brasil, e queremos reforçar essa atividade. E, portanto, de facto, não é apenas atrair alunos estrangeiros para estudarem em Carcavelos, mas é também oferecer muitas das nossas atividades, da formação de executivos, aos programas de grau, licenciatura, mestrado, também doutoramento, noutras geografias. João, Ana, eu tinha só aqui um comentário construído aqui no que o Pedro referiu. Nós falámos muito de programas de grau e agora trouxemos o tema da formação executiva. E pensarmos qual é o impacto positivo na economia portuguesa de ter uma grande empresa internacional que decide: olha, eu tenho 4 espalhados pela Europa toda, vou fazer um programa de uma semana em Lisboa, na Nova, na Católica, no ISEC. E traz 100 quadros, não é? Portanto, além da FII, digamos, que pagam à escola por esse serviço, trazem 100 quartos de hotel durante uma semana, 100 bilhetes de avião, a jantares, portanto, alimentam toda a fileira, digamos, do turismo, e bem, com alto valor acrescentado, e depois ficam a conhecer o país, ficam a conhecer Lisboa, e podem pensar: olha, isto era interessante para nós aumentarmos a nossa filial aqui porque tem condições atrativas. Ou seja, quando temos várias escolas que também estão competitivas na formação executiva internacional, conseguem vender, como têm docentes estrangeiros, e conseguem oferecer as maiores competências científicas e académicas de nível internacional, atraem estes clientes internacionais. Isto gera depois todo um potencial de impacto muito grande, que torna de facto Lisboa, neste caso temos 3 escolas de Lisboa, e isto estende-se a Portugal, mas acho que em particular para Lisboa, pelo atrativo que Lisboa tem, como o ecossistema de empreendedorismo e de inovação, a centralidade de Lisboa a nível mundial, entre uma ponte entre a América e a Europa. Portanto, pode fazer de facto de Lisboa um hub de educação e ensino superior, não só em programas de grau, mas em formação executiva, o que tem imenso potencial para a economia portuguesa. Portanto, esse aspecto não deve ser descurado, e é uma das grandes vantagens do posicionamento internacional das escolas, é poder de facto criar e se nós pensarmos nas 50 melhores de formação executiva, já há 3 ou 4 escolas portuguesas do mundo inteiro, há 10% das escolas melhores do mundo inteiro que são portuguesas. Isso é bastante impressionante. Ou seja, se nós olharmos para todos os rankings, temos sempre 3, 4, 5 escolas portuguesas presentes. Quais são os países, além dos Estados Unidos? E França, a França e o Reino Unido, que são economias muito maiores. Por 10 milhões já estamos no topo. Ou seja, qual é o país pequeno como nós que tem isso? E mesmo países como a Alemanha e a Itália têm um ensino superior menos desenvolvido que o nosso, e tem talvez 1 ou 2 escolas boas, mas não tem 3 ou 4 ou 5. Portanto, Portugal criou aqui um nicho que, pela virtude da gestão e da inovação das escolas, que é alimentado e que alimenta todo o ecossistema do turismo que se está a formar, e, portanto, isto é um ciclo virtuoso que tem que ser potenciado.
João Duque, e por falar em círculo virtuoso, e falaste há pouco na questão da retenção do talento, as escolas têm feito um enorme esforço na formação, não só de portugueses nestas áreas de formação, mas também de muito talento internacional, que opta por vir para Portugal para fazer essa sua formação, e depois o que é que lhes acontece? Vão todos embora, regressam aos seus países, o país tem capacidade de reter estas pessoas cá, ou decidem, neste caso, as empresas, porque, como sabem, fala-se muito da escassez de talento e desta competição global que existe pelos melhores, pelos profissionais mais qualificados. Até que ponto as escolas podem ajudar o país a reter e que parcerias eventualmente fazem com as empresas? Quer dizer, se nós fizermos bem o nosso trabalho, é difícil os nossos alunos não serem tentados, não é? Para ir para quem tem capacidade de remuneração. Quer dizer, não me peçam para formar mal pessoas para entrar no mercado de trabalho, para serem mal pagas e para terem como objetivo de vida andar a servir cafés na Baixa de Lisboa. Quer dizer, eu acho que nós fazemos aquilo que nos pedem e da melhor forma que sabemos fazer. Agora, quem está numa perspectiva mais macro devia, em primeiro lugar, tentar perceber, e nós estamos aqui a assumir uma coisa que eu tenho dúvidas que esteja assumida por quem tem orientação ou tem capacidade e tem responsabilidade governativa, que é a estratégia de ensino superior para esta área em concreto, mas em geral. É para que serve o ensino superior em Portugal? Eu, quando faço esta pergunta, não estou à espera que toda a gente me responda, mas estava à espera de ter uma resposta clara de quem governa. E eu tenho dúvidas, porque uma coisa é pensar-se que eu quero um ensino superior para ensinar os portugueses que ficam cá a trabalhar, outra coisa é, não, eu quero mesmo um ensino superior, aproveitando a bondade que temos aqui no exemplo das escolas de gestão, para fazer disto um negócio, uma área de negócio, como é o turismo, porque eu posso querer desenvolver o turismo para os portugueses. Isto obriga que, para nós, uma estruturazinha serve. Porque nós somos só 10 milhões e vamos de férias repartidamente, não é? Portanto, preciso de um certo número de hotéis. Outra coisa é pensar, não, isto é uma área de negócio e, portanto, eu estou num negócio internacional e quanto mais melhor com um determinado limite é o meu objetivo. Portanto, primeira coisa é perceber para que é que se quer o ensino superior português. Eu tenho esta visão, que partilho com os meus colegas, de que nós estamos aqui para fazer bem para Portugal e até não tem problema nenhum, nós não temos capacidade para absorver todos aqueles que vêm a ser educados em Portugal, não tem problema nenhum. Eu posso ter uma capacidade instalada e fazer muito bem, e eles gostarem de estar cá, os estudantes, e nós ensinarmos, não estamos a pensar em reter o grupo de 100 empresários que estava aqui a ser hipotetizado. Isso já tinha um empregador, não é? Exatamente, portanto, nós não queremos que eles fiquem cá a trabalhar. Não, até um ou outro até pode, exatamente, vir a desenvolver cá a sua delegação, etc. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é nós temos uma área de negócio, interessante, que forma os portugueses, e nós temos que ter essa responsabilidade, mais todos aqueles que queiram ser ensinados, educados em Portugal por um corpo internacional que fique assediado. Essa é a primeira questão. Outra questão é de que forma é que o governo, eu posso tentar ajudar alguma coisa servindo servindo aquilo que possam ser os desígnios do governo. Mas quando eu vejo um governo que não está preocupado com questões que para mim são chaves, com a produtividade, quer dizer, eu pergunto, o que é que eu posso fazer? Nós passamos o tempo todo a ensinar métodos, técnicas e aproximação à decisão com base em determinado tipo de critérios. Eu não posso fazer outra coisa que não continuar a ensinar bem. A atração de jovens é outra ferramenta que nós podíamos ter para modificar aquele problema demográfico que temos sério, não é, em Portugal, e, mais uma vez, nós podemos ser usados como elementos de uma estratégia para captar, num momento mais tardio, porque nós não temos portugueses sequer, para alimentar nos próximos 20 anos aquilo que são, potencialmente, os lugares de trabalho que existirão em Portugal, admito eu. E, portanto, uma forma de... Não se podem fazer portugueses agora com 18 anos. Eles nascem mesmo com 0 e vão fazer o primeiro ano ao fim de 365 dias. Uma forma de eu trazer pessoas, as aculturar, lhes dar uma forma de entrada em Portugal é através do ensino superior. Mais difícil no primeiro ciclo do que nos ciclos subsequentes, mas é uma forma. Nós podemos
fazemos já isso e podemos fazer mais. A questão é preciso mesmo oferecer-lhes lugares e uma economia interessante para eles poderem cá localizar. Eu tenho alguma dificuldade em pôr-me no papel que não tenho. Quero desenvolver bem o papel que tenho e a minha competência, para mim, é esta. Já agora deixa-me acrescentar aqui alguma diferença que eu acho que é importante. Apesar de nós estarmos num ambiente competitivo, etc., há estratégias que, sendo diferentes, permitem aumentar também o leque de oferta e isso também tornar atrativo Portugal por um outro tipo de via. A Nova assumiu há muito tempo, por exemplo, que a língua inglesa é a língua única, praticamente. Nós, no ISEG, não. Pronto, e porquê? Porque achamos que há um espaço que a Portugalidade e a lusofonia pode querer usar. Nós temos um ensino que achamos de qualidade e porque temos algumas licenciaturas de banda larga, e isso usa-se mais na banda larga, nas licenciaturas, podemos acomodar sem excesso de custos a língua portuguesa a par da língua inglesa. E, portanto, por isso mantemos uma oferta em português que achamos que pode ser interessante até ao dia que se reconhecer que deixa de ser todo interessante. Naturalmente que a língua franca em inglês não nos passa na cabeça que os nossos alunos não saiam a serem minimamente proficientes em inglês para poderem trabalhar no mercado internacional. Quem é que hoje não é internacional em Portugal? Mas há muito internacional feito dentro da lusofonia, não é? Eu costumo dizer que olhem para os restaurantes, não há nenhum restaurante que não tenha um brasileiro a trabalhar, por aí já internacionalizaram alguma coisa, mas é uma pessoa que fala português. Portanto, por essa via achamos que possa ser interessante, e é interessante para nós continuarmos esta oferta, nem que seja, digamos, por incumbência, digamos assim. Pronto, eu acho que tenho aqui este papel de ser incumbente, manter uma escola de nível para oferecer em português, sem qualquer problema, aumentando até o espectro e podendo fazer-se esta oferta diversificada global, é dizer assim, podem vir para Portugal quem quiser em que língua quer estudar. Quer estudar inglês, tem várias escolas, várias opções, quer estudar em português, também tem opções. E, portanto, esta afirmação de Lisboa, mas pode ser outras cidades, como uma cidade onde se pode estudar bem, ser bem educado e estar em contacto com aquilo que é uma gama de talento que é captada e que é retida em Portugal para vos ensinar, esta é fundamental e podemos colaborar por essa via. Agora, não me peçam para fazer o papel que eu não tenho, quer dizer, as escolas não se podem substituir ao governo e muito menos uma escola, eu estou a falar reforçando aquilo que é a minha maior dificuldade. Eu tenho um regime ainda mais difícil de trabalhar, não é? Eu tenho um enquadramento ainda mais difícil pelas dificuldades que já levantei, não é? Sim. Filipe, não sei se queria acrescentar trazer um tema novo, que eu acho que é um tema comum, pelo menos às 3 escolas que aqui estão, e da diferenciação de Portugal face ao exterior. Ali o título diz Escolas de Gestão Nacionais no top mundial, mas nós não somos escolas de gestão, nós somos escolas de economia e gestão. A Catholic Lisbon School of Business and Economics, a nova SBE, Business and Economics, e o ISEC, Economia e Gestão. E isso eu acho que tem importância, porque há escolas que se focam só na gestão e que nasceram só de gestão. Nós tentamos integrar e criar sinergias entre a economia e a gestão. E a economia é mais analítica, a economia às vezes vai mais a fundo em alguns temas, permite cruzar mais com também o Data Science e o Data Analytics, e portanto eu acho que há um posicionamento interessante. Nós, quando há alunos nossos que vão para escolas até que estão acima de nós nos rankings em termos internacionais, escolas em França, por exemplo, dizem, de facto ali há coisas muito giras, mas a experiência académica na Católica foi melhor. E, portanto, e sentem isso, e acho que a nossa base de origem de economia e gestão, acho que fortalece essa qualidade, esse rigor académico e faz com que, de facto, se aprenda e se aprofunde os temas e se cruze os temas da economia com os temas da gestão, de uma forma que em outras escolas que são só de gestão, isso não acontece. Eu acho que isso é um tema que poderemos também capitalizar em termos da estratégia e posicionamento das escolas. Mas eu aqui até gostava, se calhar, de construir em cima disto, porque o que eu acho é que as escolas, eu concordo que não são de economia só, são de economia e gestão, mas são cada vez mais do que isso. Ou seja, eu acho que a nossa escola, que tem 3 áreas core, que são a economia, a gestão e as finanças, hoje é uma escola que se posiciona na interseção destas 3 áreas, com áreas como a sustentabilidade, como a análise de dados, como a inovação, como o empreendedorismo, como as políticas públicas.
Portanto, de facto, já fazemos coisas, já trabalhamos em áreas que vão muito para além das áreas tradicionais da economia e gestão, e acho que é inevitável que assim seja. O Dean Dashaw, em Paris, costuma dizer, tem uma frase interessante, que é qualquer coisa como isto, que é, há 20 anos nós conseguíamos tornar-nos competitivos e diferenciadores porque ensinámos inglês aos nossos alunos. O que, aliás, em França era bastante revolucionário. Na realidade, hoje, se nós não ensinarmos, para além de inglês, que já é completamente óbvio, inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, uma quantidade de áreas completamente diferentes, eles, de facto, não vão bem preparados para o mercado de trabalho. E, portanto, as escolas tornaram-se não apenas de gestão e de economia, mas hoje são escolas muito mais multidisciplinares. Um dos programas, que é, apesar de tudo, um programa bastante pequeno, que nós lançámos recentemente, é sobre o espaço. Sobre o chamado novo espaço e sobre business no espaço, todas as oportunidades que há no espaço. Que, se calhar, é uma coisa que surpreende um pouco a todos, que uma escola de economia e gestão esteja a lançar-se para o espaço. Por um lado isto. Por outro lado, eu gostava de voltar aqui à questão sobre os professores e sobre a internacionalização, porque eu acho que no lado da Nova houve uma decisão que foi absolutamente essencial, que foi tomada já há mais de 30 anos, quando a escola decidiu, e certamente foi uma decisão muito difícil na altura, mas uma decisão muito corajosa, que não ia recortar os seus próprios doutorados. Portanto, não havia aquilo a que chamamos endogamia, não é? E de facto, isso obrigou a escola a ir para o mercado internacional, para o mercado, desde logo, nacional também, mas o mercado nacional de doutorados em economia e gestão, na época, era muito pequeno, e, portanto, isso obrigou a Nova, outras fizeram algo parecido, a ir recortar ao mercado internacional. E, de facto, o que somos hoje é um bocadinho o resultado disso. No nosso caso é particularmente interessante ver os resultados. Saiu há pouco tempo um estudo de uma entidade governamental ligada ao Ministério da Educação, ou melhor, do ensino superior, da ciência, tecnologia e ensino superior, que mostra que nós somos a única escola que tem só um dígito. Nós só temos 4% de professores que são doutorados na própria escola. A maior parte das escolas têm 2 dígitos. A maior parte das escolas não são só 2 dígitos, mas são muito próximos dos 3. E depois é uma coisa notável cá em Portugal, é que há muitas escolas em Portugal, que não são, acho eu, das nossas áreas, mas que têm 3 dígitos, que têm 100% de endogamia. Portanto, na sua história nunca encontraram nenhuma oportunidade para recrutar uma pessoa que fosse não doutorada pela própria escola. E porquê é que eu acho que isto é importante? Porque, quer dizer, a capacidade para trazer sangue novo, para trazer ideias diferentes, não é? Para não estarmos só a aprender com os nossos, é absolutamente essencial. E, portanto, esta abertura que houve, eu acho que é absolutamente essencial. Eu digo isto com o conforto de não ter estudado na escola onde hoje sou diretor, nem sequer ter estudado, nem podia ter estudado, porque eu sou engenheiro técnico e, portanto, não sou economista. Não deixa de ser uma passagem interessante da engenharia para a economia. Mas Naturalmente, depois doutorei-me em gestão e fiz todo o meu percurso em escola de gestão no estrangeiro, não é? Mas, de facto, eu acho que isto, que continua a ser impossível em algumas escolas em Portugal, pode ser bastante diferenciador. Eu acho que nós tínhamos um ensino superior muito melhor em geral se as nossas escolas não andassem só a recrutar os seus alunos, não é? Ainda por cima, com tudo o que isso normalmente significa. Agora deixa-me acrescentar em relação à pergunta que me fez e em cima do que já foi dito agora. As escolas de gestão têm outra virtude, é a capacidade de escolherem, ou chamarem, desafiarem outras escolas das universidades, da sua ou de outras, a criarem em conjunto programas mistos, não é? De participação múltipla. E isso é uma característica muito típica das escolas de gestão. E, portanto, vocês também têm Law and Management, gestão e direito, não é? É uma área em que muitas vezes se sente necessidade. A área, por exemplo, gestão da saúde, é uma área em que se vai buscar as escolas ao conhecimento da saúde ou gestão da área agroindustrial, ou gestão da área animal, etc.
e nós temos feito parcerias e desafiando colegas dessas escolas, ficam encantados. Eles ficam encantados com a possibilidade de participar em programas que têm procura, têm mercado, em que eles não eles não se sentem naturalmente vocacionados para criar aqueles programas, mas que com uma escola o fazem. Temos na área do desporto, gestão do desporto, etc. Portanto, isto é, as escolas de gestão ainda podem, estas e aquelas que mais ganham e mais visibilidade têm internacionalmente, para ir buscar parceiros nacionais, para também os catapultarem para o palco internacional, para essa área de visibilidade. Quando estas escolas estão naqueles rankings, eles são muito importantes. O último que saiu dos Master in Finance. Elas são muito importantes. Mas elas depois permitem uma associação de qualidade que o mercado faz. Quem tem um produto destes nesta área não deve ter um produto de baixíssima qualidade noutras áreas. Portanto, porquê? Porque há a assunção de que há uma garantia por parte da escola que aquilo que põe no mercado pode não ter aquele nível, mas terá seguramente um nível mínimo de qualidade que faz diferenciar. E, portanto, nós temos aqui a possibilidade estou a falar destas escolas, mas das outras que estão bem colocadas nos rankings internacionais, de podermos arranjar parcerias para ainda tornar a área da educação no ensino superior ainda mais visível e com uma área de negócio mais interessante para Portugal. Agora, é preciso, mais uma vez, que nos deixem, parece um lema antigo, deixem-nos trabalhar. Por acaso estava a pensar que ias... Deixem-nos trabalhar, não é? Deixem-nos trabalhar. Mas só para terminarmos, não consigo resistir ao tema que tanto se fala, os chats GPT. Acabou de referir que na própria universidade já estão a dar alguma formação nessa área da inteligência artificial. Eu sei que diz que não se pode parar o chat GPT ou esse tipo de tecnologias como é que era? Parar o vento com as mãos. Mas como sabe, tem havido uma grande discussão. Há países que estão efetivamente a proibir o uso desse tipo de tecnologia nas universidades, retrocessos, fala-se em legislação, no fundo, para enquadrar tudo isto. Pronto, já percebi um bocadinho qual é a sua posição. Não sei se quer explicar um bocadinho melhor. Porque é que acha que é inevitável, não há forma de dar? Vamos deixar de ter professores, vamos ter assistentes AI? Não, de todo. Ou seja, eu acho que o desenvolvimento da inteligência artificial vai continuar a grande ritmo e não há ninguém que possa verdadeiramente dizer que sabe o que é que vai acontecer a seguir. O que eu acho é que não vamos conseguir parar esse movimento e temos que ser interesseiros, temos que o aproveitar em nosso favor. Vai ser, por exemplo, utilizado para muitas coisas más, temos que utilizá-lo para coisas boas. Portanto, eu acho que a frase que eu disse foi que seria tão eficiente tentar parar a inteligência artificial como parar o vento com as mãos. De facto, eu acredito nisso, não é? Hoje, por exemplo, sabemos que não existe uma maneira tecnicamente viável de perceber se um texto foi escrito pelo ChatGPT ou por uma pessoa. Não existe. Ao princípio achava-se que ia haver uma solução, mas há N mecanismos que permitem dar a volta e esconder. Portanto, o que nós temos hoje é uma ferramenta, como no passado, aliás, tivemos outra, que nos pode tornar a todos mais poderosos. Ou seja, eu acredito que se eu trabalhar com um tutor ao meu lado que me ajuda a escrever os textos, portanto, se calhar se fizer, aliás, o tutor, o ChatGPT, se fizer a baseline, eu depois posso utilizar a minha inteligência, que não é artificial, para fazer o texto ainda melhor. E, portanto, temos que ser interesseiros nesse sentido. Temos que o utilizar em nosso favor. Claro que isto levanta enormes desafios para as universidades. Nós, por exemplo, temos que avaliar os alunos. E, tradicionalmente, avaliamos os alunos quando eles, por exemplo, submetem relatórios ou teses, lendo aquilo que eles escreveram. Pois, quando eles submetem, na realidade não sabemos quem é que escreveu. Desconfiamos, aliás, como aliás, às vezes já desconfiávamos no passado, que não foram eles. Isso aliás, não é muito novo, não é? Nós, no passado, também não tínhamos a certeza quem é que tinha escrito aquilo. Mas agora é evidente, porque nós sabemos que os alunos estão a utilizar, como os professores também estão a utilizar, como toda a gente, não é? Foi a tecnologia na história que mais rapidamente tem sido adotada, tendo chegado a 100 milhões de utilizadores em 2 meses. Portanto, toda a gente já aderiu ao ChatGPT e, portanto, exagerando, naturalmente não foi toda a gente, mas
existe um uso generalizado, os nossos alunos estão a utilizar. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Por exemplo, e isso é um desafio grande para muitas escolas, temos que, por exemplo, na defesa da tese, passar mais tempo a discutir a tese do que a ler a tese. Deixou de ser tão importante aquilo que os alunos nos apresentam por escrito, passou a ser muito mais importante aferir o sentido crítico do aluno que está ali sentado, ou na realidade não está sentado, está de pé à nossa frente, a defender um qualquer argumento. É preciso perceber que aquele não é o argumento da máquina, Mas é o argumento dele e que faz sentido e que o aluno está preparado para o discutir e que tem sentido crítico. E curiosamente eu acho que vai aumentar, que já está a aumentar, o poder da oralidade. A primeira coisa que nós fizemos quando ainda em novembro se começou a falar do ChatGPT foi reunir os professores todos numa sala e dizer: olha, isto está a acontecer, já toda a gente ouviu falar sobre isto, isto é um enorme desafio para todos. Eu acho que o que vai acontecer é que vamos ter que pelo menos perceber quais é que são as implicações e, portanto, a primeira grande medida foi encorajar toda a gente a explorar. Experimentem. Muitos deles ainda não tinham experimentado. Experimentem e pensem que implicações é que isto tem para as vossas cadeiras. O que fizemos logo a seguir foi alterar os tempos de discussão de uma tese. Tipicamente, para dar um exemplo, numa tese, há um determinado tipo de tempo que é usado pelo aluno para apresentar a tese e depois há uma discussão. E havia tempos e nós reduzimos o tempo de apresentação do relatório e aumentámos o tempo de discussão. Ou seja, eu quero mesmo é ser capaz de discutir com o aluno aquilo que ele está a argumentar naquela tese. No fundo, perceber até que ponto o argumento é dele e não do ChatGPT. Precisamente. Filipe, querias acrescentar? Eu queria dizer que, no fundo, o que o ensino superior e as escolas de economia e gestão fazem essencialmente é ajudar os alunos a pensar, a compreender a complexidade do mundo à sua volta e ajudá-los a tomar decisões que se querem éticas e responsáveis sobre a alocação de recursos, sobre a gestão de pessoas, sobre a criação de organizações e sistemas económicos que levem ao bem comum. Portanto, ter uma ferramenta destas que nos ajuda, que faz muito do trabalho de base e que liberta tempo do decisor, do pensador para tomar as decisões e construir em cima, eu acho que é fundamental. Portanto, quanto mais ensinarmos os nossos alunos a pensar, a perceber os trade-offs das escolhas que devem fazer, e quanto mais lhes dermos capacidade de usar as ferramentas que existem hoje em dia para recolher os dados, para trabalhar a informação de base, mais estamos a contribuir para a sociedade. E, no fundo, aquela metáfora que era muito boa para o vento com as mãos, quem conseguir aprender a utilizar bem o ChatGPT vai ter uma ferramenta de produtividade enorme para conseguir criar valor com o seu trabalho e com a sua inteligência. Quem resistir e não utilizar essas ferramentas vai ficar para trás rapidamente porque vai ser ultrapassado. Portanto, aqueles que no fundo constroem em cima do ChatGPT ou destes Language Learning Models é que irão no fundo conseguir estar na onda da inovação. E é isso que as escolas têm que fazer, é isso que as nossas escolas fazem. E depois há aqui uma componente fundamental que é, hoje em dia, a economia e gestão está no centro de tudo. É preciso gestão na saúde, é preciso gestão da engenharia e da inovação, é preciso tomar decisões, às vezes, de salvar um banco e de regular o mercado. Ou seja, a economia e a gestão estão no centro de tudo e ter decisores informados que são capazes de tomar boas decisões, olhando portanto, com ética e com responsabilidade, é o fundamental que nós fazemos hoje em dia com os alunos, os portugueses e os internacionais, e criar um hub, digamos, de competência nesta área em Lisboa e em Portugal. Eu acho que só beneficia a todos e o país em particular. João, última pergunta, que estamos mesmo a chegar ao nosso tempo, mas vou perguntar um bocadinho em jeito de provocação sobre o ChatGPT. É um bom tutor? É persona não grata no ISEG? Ou vai ajudar um dia um economista português a tomar uma decisão sobre um banco? Como intervir ou não num banco? Ninguém sabe bem em que é que isto vai acabar, não é? E, portanto, aquilo que nós, no ISEG, aquilo que nós estamos a tentar fazer é basicamente isto, é tentar explorar o mecanismo pensando nas implicações que temos para nós. E a implicação mais óbvia para mim é a alteração da forma de avaliar.
E na forma de acompanhar os estudantes, para que, e de facto, quem acompanha o estudante percebe que semana a semana ele progride, ao termos reuniões com os nossos mestrandos na elaboração do trabalho final, ou com o caso dos doutoramentos, etc. Nós percebemos que o aluno vai crescendo e vai tendo um discurso que é cada vez mais feito por ele, não é? E assenta em cada vez mais conhecimento que ele foi adquirindo ao longo do semestre, ao longo do ano. E essa é uma forma fundamental, cada vez mais importante para, a meu ver, para a avaliação. Reconduz-nos a outro ponto, é que depois tira alguma objetividade que a forma tradicional, não é, de avaliação costumava trazer. Agora, repare, quando eu começo a ter alguma dificuldade em perceber o que é da pessoa face àquilo que é a criação de alguém que eu não sei o que é, já que isso não é novo, não é? Bom, aí tem que perder cada vez mais tempo. Agora, perder entre aspas, não é? Eu tenho que investir cada vez mais tempo na relação estudante-docente. Essa que vai ser uma alteração muito profunda, porque depois isto tem um preço, não é? E esse preço, eu não sei se quer a estrutura, digamos que suporta o ensino superior em geral, ou as famílias estão disponíveis para pagar. Isso vai ter um custo enorme, não é? Vamos ter que despender mais tempo com a relação docente-aluno, e o que quer dizer que se diminui o rácio de alunos por docente para se manter o mesmo tipo de trabalho que temos hoje, ou se altera o trabalho dos docentes. Portanto, nós vamos ter implicações muito grandes. Para além do ChatGPT, depois há outras tecnologias que vão ser muito usadas nas escolas de gestão, toda a área da realidade imersiva, em que as pessoas entram numa dimensão diferente, mas que se podem criar ambientes de simulação, casos, etc. E toda essa área é uma área que eu acho que é interessantíssima e que eu tenho a certeza que as escolas de gestão vão usar nos próximos anos com muita frequência. Portanto, já se estão a começar a dar os primeiros passos, nós estamos a começar também a fazer isso, que é a estudar a forma de incorporar cada vez mais esses laboratórios, que são quase que laboratórios, para já são laboratórios, vamos chegar mas mais em ambiente quase virtual. Num ambiente virtual, e que é muito interessante para a aprendizagem, ou até para a investigação, que é para perceber em que medida é que as pessoas num ambiente muitíssimo mais próximo da realidade, não é, se comportam de maneira diferenciada, que é uma área absolutamente extraordinária. Hoje em dia os laboratórios na área da área comportamental faz muitas experiências, mas é uma experiência que a pessoa sabe que está afastada do ambiente, não está inserida no ambiente. Quando nós a introduzimos num ambiente virtual, mas em que ela entra imersivamente lá dentro, passado uma hora de lá estar dentro, ela já está diferente. E aí podemos, de facto, estimulá-la de maneira diferente e daí retirar conclusões interessantíssimas. Portanto, essa área toda vai ser explosiva na área de investigação. Posso só aqui comentar, porque eu acho que eu percebo perfeitamente o que o João diz em relação aos alunos estarem a utilizar, e portanto isto vai ser um enorme desafio para as escolas, para as universidades, sem dúvida, mas por outro lado, nós também vamos utilizar a inteligência artificial. Claro. Ou seja, os professores sim. vão também beneficiar desta ferramenta que está ali, deste tutor, que nos torna quase super-humanos e torna-nos a todos. É essa a grande vantagem. Uma das coisas que eu faço, muitos de nós fazem, é de vez em quando escrever artigos para o jornal. Eu tenho o orgulho de ser colunista do Eco. Há muitos anos, com pouca periodicidade, mas de vez em quando faço uns artigos. E uma das coisas que eu achei muito curiosas foi que quando se começou a falar do ChatGPT, todas as pessoas que escreviam para os jornais acrescentavam que este artigo foi escrito sem recurso à inteligência artificial. Fui eu que pensei tudo desde o início. O que eu achei um bocadinho curioso, porque até parecia que antes não estávamos todos a utilizar o Google e outras ferramentas, como se agora o ChatGPT fosse uma coisa extraordinariamente diferente. E lembro-me de escrever o meu primeiro artigo, talvez em dezembro, e ter dito este artigo, não foi todo escrito pelo ChatGPT, mas foi
teve a ajuda do ChatGPT. E eu acho que não há vergonha nenhuma em assumir isto, não é? Acho que todos nós vamos utilizar esta e todas as tecnologias em nosso favor. Quer dizer, o artigo não ficou menos interessante, foi se calhar muito mais fácil de escrever. E acho que todos nós vamos passar aquela fase em que ainda temos quase receio de admitir que estamos a utilizar, não sei porquê, não é? Porque todos nós utilizamos máquinas de calcular, penso eu, e ferramentas que, ao princípio, também eram mal vistas. Uma das coisas interessantes que eu vi nos últimos tempos foi uma notícia sobre as manifestações que havia em Nova Iorque de professores que eram contra a máquina de calcular, não é? Porque isso ia estragar a capacidade dos alunos de aprender matemática. Acho que não é? Já não há nenhum problema com as máquinas de calcular, como não vai haver nenhum problema com a inteligência artificial. Já eu também fiz a experiência e também escrevi um artigo, não é, porque eu não sou colunista, nunca fui, infelizmente. Não é para todos. Mas, não é para todos, é verdade. Mas fiz a experiência, eu achei muito interessante, que eu desafiei o ChatGPT a escrever um artigo em meu nome. Não é? Portanto, em meu nome, o nome não dá. E ele começou por me fazer uma frase dizendo assim: bom, admito que o João Duque estava pouco inspirado, mas como o João Duque é professor, sabe que não deve usar este texto como se fosse da sua autoria, e portanto, mas aqui vai o texto. E ele escreveu um artigo, eu aproveitei de facto também a afirmação inicial e tal, e pus, pronto, no fundo, até para ver quão bom ele era, e fiquei bastante surpreendido com a qualidade do texto. É se calhar melhor do que eu que a redigi-lo de raiz. Estas ferramentas o que nos vão levar é procurar inovar no próprio processo de ensino e torná-lo muito mais experiencial, não é? O output não deve ser um documento escrito, o output é. Então, lança um projeto de empreendedorismo com as suas ideias, ou faça este trabalho na prática, ou seja, isto vai levar também o ensino a ser menos... Vão construir sobre a reflexão e o conceito desenvolvido por si e com o apoio destas ferramentas e passá-lo à prática em casos concretos. Por exemplo, o ensino da medicina na Universidade Católica hoje em dia é muito experiencial e muito pouco de sala de aulas e muito especial desde o primeiro ano. Eu ensino há muitos anos cadeiras de empreendedorismo e o output é um projeto de empreendedorismo que vai ser construído fase a fase durante a disciplina e, portanto, o aprender fazendo e aprende-se muito mais. O ciclo de aprendizagem fecha-se quando a pessoa implementa aquilo que pensou, vê os resultados da sua implementação e aí, de facto, aprende porque teve que fazer. Portanto, quando levamos os alunos a fazerem, com a ajuda destas ferramentas, que aceleram o processo de fazer, não é? Porque eu posso pensar no programa, eu já faz o meu programa, eu vejo o que é que acontece e eu implemento. Portanto, isto vai permitir, de facto, que o processo de aprendizagem vá para um nível seguinte de desenvolvimento e vai nos desafiar a todos muito a conseguir acompanhar esta trajetória. Bem, com este tom otimista vamos ter mesmo que terminar. Antes de mais, agradeço-vos a vossa participação e a vossa presença, o facto de terem aceito este nosso convite. Vamos ter mesmo que terminar por aqui, apesar de a conversa poder se prolongar durante mais tempo. E também a quem nos está a acompanhar, obrigada por terem nos acompanhado e até uma próxima oportunidade.